Muito bem, pessoal, já estamos de volta, já descansaram um pouquinho, então vamos seguir no estudo do cheque, né? Nós paramos na parte anterior da aula falando sobre circulação do cheque, ou melhor, no momento em que iríamos começar a falar sobre circulação do cheque. Bom, existem dois tipos de cheque, cheque à ordem e cheque não à ordem. Cheque à ordem é aquele que circula por endosso, como deve ser, é um título de crédito. Os títulos à ordem são aqueles que circulam por endosso, títulos não à ordem são aqueles onde é proibido o endosso, eles poderiam circular eventualmente por cessão civil, com todas aquelas diferenças que nós já estudamos, né, entre o endosso e a cessão civil, a questão de responder pela solvência do emitente, a questão de estar ou não imune às exceções pessoais, né. O endosso é um ato cambial que sujeita aquela relação ao regime cambial, que é todo especial, né? Então, eu não respondo pela solvência do emitente se eu sou endossatário, e eu estou imune a exceções pessoais a terceiros de boa-fé, porque o regime cambial prevalece. Na cessão civil não é assim que acontece, tá? Bom, em relação ao cheque, será que eu posso ter um cheque não à ordem? Em tese até poderia, mas o grande problema é que a lei do cheque, que é de 1985, ela estabelece que esta cláusula é ineficaz. Então, muito embora, né, o direito brasileiro originalmente tenha feito uma ressalva com relação à lei uniforme, permitindo títulos não à ordem no Brasil, a lei do cheque, que é posterior, que é de 85, ela foi expressa ao dizer que esta cláusula é ineficaz, portanto, nós não podemos ter cheque não à ordem no Brasil. No Brasil, os cheques são à ordem, ou seja, ele circula por endosso, o endossante se torna codevedor cambial e cabe o endosso mandato, tá? Isso daí é importante, eu já ia esquecendo de dizer para vocês. Cabe endosso mandato também no cheque, que é aquele endosso não translativo. Eu não transfiro o crédito para aquele que vai ter a posse da cártula. Eu apenas transfiro a posse da cártula para que ele faça a cobrança em meu nome. O artigo 26 da lei do cheque admite o endosso mandato. Bom, modalidades de cheque. Nós temos 4 modalidades de cheque. Primeira delas, cheque visado. O que é o cheque visado? O banco, a pedido, né, do emitente, ele lança e assina no verso do cheque, garantindo a existência de fundos do sacador. Ele é um cheque necessariamente nominativo, ele não pode ser endossado, mas é um cheque garantido, em que eu te entrego um cheque, eu emito aqui um cheque com a garantia do banco sacado de que eu mantenho fundo suficiente para pagar este cheque. Tá? Esta garantia vale durante o prazo de apresentação do cheque, 30 ou 60 dias. Então é um cheque mais poderoso, vamos dizer assim, é um cheque que dá mais tranquilidade a quem pega este cheque como pagamento, porque eu tenho certeza, porque o banco me garante que o emitente, o sacador, possui fundos disponíveis lá na agência bancária para fazer o pagamento desse cheque. Então, cheque visado é um cheque normalmente bom. Se alguém quiser te pagar com cheque visado, é bem mais garantido. Agora, mais garantido ainda do que um cheque visado é um cheque administrativo. O que é um cheque administrativo? É um cheque emitido pelo próprio banco e contra o próprio banco, ou seja, o emitente e o sacado são a mesma pessoa. Claro, eu sou o cliente do banco, eu tenho conta lá no banco, né, então eu peço ao banco que emita um cheque administrativo para que eu possa utilizar esse cheque como pagamento muito seguro em alguma transação, né, para que a pessoa que receba esse cheque tenha certeza de que vai receber, porque aí não é nem um cheque emitido pelo cidadão, é um cheque emitido pelo próprio banco, garantindo o pagamento pelo próprio banco. Então, o cheque administrativo ele é muito utilizado em transações imobiliárias, né? Então, eu tenho lá um contrato, vamos lavrar a escritura pública aqui, vamos registrar a escritura no registro, né? Depois que for registrada a escritura pública de transferência do imóvel lá no CRI, né, no Cartório de Registro de Imóveis, o sujeito passa a ser dono do imóvel. Ah, mas e se eu não receber o valor depois? Bom, aí já perdeu o imóvel. Fica aquele impasse.
Passa primeiro ou pega o dinheiro primeiro? Ah, não quero passar o dinheiro primeiro, porque senão depois ele não registra. Não quero registrar primeiro, porque senão depois ele não me dá o dinheiro. Então, para não ficar essa desconfiança mútua, normalmente se usa um cheque administrativo, né? O comprador entrega lá um cheque administrativo que dá a segurança de que o sujeito pode fazer a transferência, que vai receber este valor. Bom, terceira modalidade, cheque cruzado. Né? Cheque cruzado, e a quarta é o cheque cruzado para levar em conta, que é mais ou menos a mesma coisa, mas a doutrina faz uma diferenciazinha. Então, o que é o cheque cruzado? O cheque ele é um retângulo, eu faço lá uma faixa, como se fosse da Ponte Preta, do Vasco, né? Uma faixa na diagonal, e aí quando eu faço essa faixa na diagonal do cheque, no anverso, na frente do cheque, esse cheque ele tem que ser depositado na conta do beneficiário. Ele não pode ser sacado no caixa do banco, tem que ser depositado, tá? Esse cruzamento, né, pode ser em branco ou em preto. Em branco é quando simplesmente eu coloco esse traço sem nada no meio, ele deve ser depositado na conta do beneficiário. Agora, se ele for cruzado em preto, eu vou identificar o banco para o qual ele deve ser apresentado dentro desse traço daí, tá bom? E o cheque para levar em conta, né? Esse proíbe-se totalmente o saque em dinheiro, e eu não coloco só o banco, eu coloco o número da conta dentro desse cruzamento, determinando que seja ali depositado e compensado aquele cheque, ok? Bom, sustação do cheque. Sustação do cheque. Sustação é uma modalidade ou é o gênero pelo qual o pagamento do cheque ele é obstado. Então, a sustação do cheque significa que o pagamento do cheque poderá ser sustado. Quando que haverá ou quando caberá sustação do cheque? Caberá sustação do cheque sempre que houver desapossamento indevido do talão ou da cártula, seja por perda, seja por furto, seja por roubo, ou seja por apropriação indébita. Então, eu perdi o cheque, eu fui furtado, eu fui roubado, houve uma apropriação indébita de uma cártula ou de um talão de cheque. Eu posso, como titular daquela conta e possível emitente ou sacador daquele cheque, eu posso pedir ao banco que suste o pagamento. Veja, não é assuste, né? Não. É sustar, suspender, que não faça o pagamento daquele cheque, tá? Porque fui desapossado, porque fui furtado, porque aquele cheque foi indevidamente sacado. É sempre uma manifestação unilateral do sacador, do emitente. E o banco tem que cumprir. Não cabe ao banco questionar se houve ou não furto, se houve ou não apropriação indébita, nada disso. É uma declaração unilateral. Se eu determinar ao banco que suste o pagamento, alegando que fui desapossado, é o que basta para que o banco suste este pagamento. Ah, mas o banco não deveria ter cuidado de pedir um boletim de ocorrência? Não, nada disso, né? Nós estamos aqui no regime cambial e, por outro lado, a sustação indevida do pagamento do cheque equivale a estelionato. É uma modalidade de estelionato, tá? Então, se o sujeito susta indevidamente, ele poderá ser processado criminalmente por isso. Então, o banco recebe esta ordem unilateral do emitente, ele tem que sustar. E existem duas espécies do gênero sustação. É a revogação, também conhecido como contraordem, e a oposição. A revogação, artigo 35 lá da lei do cheque, é um ato exclusivo do emitente e que opera efeito somente depois do prazo da apresentação. Então só cabe revogação ou contraordem para cheques que ainda não foram apresentados e já passou o prazo de apresentação. Já a oposição, artigo 36 da lei do cheque, é um ato do emitente ou do portador legítimo e que opera efeitos imediatos. Então, não é só depois de decorrido o prazo de apresentação, a qualquer tempo. Essa é a mais comum, a oposição. Eu fui furtado, né, o meu cheque foi furtado, eu tinha deixado um cheque assinado, eu emiti um cheque, furtaram, vou sustar o cheque. Normalmente é a oposição,
porque é aquela sustação que opera efeitos imediatos, ok? Bom, vamos fazer um último intervalinho e aí a gente volta com mais alguns detalhes sobre sustação e seguindo com cheque sem fundo e ação cambial, ok? Até já, descansem um pouquinho, voltamos daqui a pouco.